Estou estudando o livro de Crônicas, aqui é a primeira Crônicas, é o capítulo 8. Os Benjamitas. Essa lista da família de Benjamim difere da que é apresentada em 7 do 6 ao 12, em uma série de aspectos e representa uma fonte diferente. Observe a expressão gerou, versículo 33 a 37, e em hebraico nos versículos 8, 9 e 11, em vez do filho de e o fato de que Benjamim recebe o crédito por 5 filhos, mas somente 3 em 7.6. Há evidências com base nessas listas de uma mistura ampla de povos. Gate, versículo 13, pode novamente ser Gitaim. A família de Saul, que completa a lista, parece fundamentada em duas fontes, sendo uma o registro de Samuel e a outra uma lista possivelmente poesílica que está sendo usada para traçar a genealogia até o período do exílio. Há um problema com respeito à relação exata entre Ner e Quis. De acordo com 1 Samuel 14:51, eles eram irmãos, mas aqui são apresentados como pai e filho. Há uma série de sugestões para harmonizar os registros. Principais comentários ad hoc. Toda a lista de genealogias é concluída com uma declaração de que todas as listas apresentadas até aí estão relacionadas somente ao período pré-exílico. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. A lista pós-exílica dos habitantes do conclave judaico com base em Jerusalém ocupa o restante do capítulo 9. 9. Os cidadãos de Jerusalém e suas redondezas. Esse capítulo pode ser dividido em 3 partes principais. Em primeiro lugar, há uma lista dos que encabeçaram as primeiras famílias que voltaram. Aparentemente havia entre eles representantes das antigas tribos do norte, Efraim e Manassés. Mas o texto não apresenta detalhes. Em seguida, vem detalhes amplos das famílias sacerdotais e levíticas, com observações acerca de suas responsabilidades. Servidores do templo, Netirim, são também citados na classificação geral, mas não são apresentadas listas deles. Esse título é restrito à obra do cronista no Antigo Testamento, e o grupo provavelmente representa os descendentes dos que foram levados cativos nas diversas guerras, especialmente as de Davi e Salomão, consagrados a Deus e por isso usados como escravos do templo em diversas tarefas servis. Os versículos finais, 35 a 44, são quase idênticos do 29 ao 38 e fornecem um relato acerca dos ancestrais de Salomão, como uma introdução à seção narrativa que começa com o capítulo 10. A relação entre o capítulo e Neemias 11 sempre tem apresentado problemas. As duas listas correspondem de forma muito próxima nos nomes dos sacerdotes e levitas. Nos outros aspectos, há divergências consideráveis, mas parece provável que derivam de uma mesma lista original de todos os chefes de famílias que retornaram do exílio. Uma comparação detalhada entre as duas listas encontra-se em J.M. Myers ad hoc. A expressão "o líder encarregado", versículo 11, descrevia tanto líderes civis quanto religiosos. Os chefes de famílias sacerdotais são todos citados como homens capazes, expressão que pode ser explicada de diversas formas, como experts no serviço do templo ou como homens de posição. Parece ter havido uma escala de 24 horas de guardas das portas. Os principais guardas das portas foram designados de acordo com os 4 pontos cardeais e eram auxiliados de tempos em tempos, ou melhor, dia e noite, por aqueles que viviam fora da cidade em seus povoados.
que serviam durante uma semana de cada vez. É possível que toda essa seção, de 8:29 a 9:33, seja uma adição posterior ao texto. O versículo 34 é quase idêntico a 8:29 e ocorre lá como aqui, como versículo de transição entre as genealogias levíticas e a família de Saul. 2. O Reino Unido, 10:1 e 2 Crônicas 9:31. Primeiro, o estabelecimento do reinado de Davi, 10:1 a 12:41. Letra A, a morte de Saul. 10, do 1 ao 14. O cronista agora começa a embarcar na sua história e ele introduz o seu relato do reinado de Davi com uma nota a respeito da morte de Saul. Em virtude do destaque dado a Davi, a Jerusalém e ao culto, admira-nos que o autor tenha começado com a história de Saul. A resposta provavelmente é teológica. Em Saul, a monarquia tinha tido um início errado, por assim dizer. A única coisa que interessava era a morte de Saul, pois havia sido um prelúdio do reinado de Davi. Para o cronista, o reino pertencia a Javé e é ele quem o estabelece e escolhe quem ele quer que o governe. Essa perspectiva pode ser observada, por exemplo, na versão mais diferente que ele apresenta das palavras de 2 Samuel 7:16 e 1 Crônicas 17:14. Foi importante mostrar que a casa de Saul chegou ao fim por causa da infidelidade de Saul. É Deus quem escolhe quem ele quer para governar o seu reino, e ele escolheu Davi. Saul foi rejeitado porque foi infiel e não foi obediente à palavra do Senhor. Versículo 13. A despeito de todas as suas falhas, Davi manteve o seu relacionamento próximo com Deus e o reino é estabelecido nele e na sua descendência. O aspecto da eleição é fundamental para a teologia do cronista. A história da batalha final de Saul contra os filisteus, os seus inimigos permanentes, é tomada quase palavra por palavra de 1 Samuel 31, do 1 ao 13. Os filisteus estavam tentando conquistar novamente o controle das rotas comerciais de Saul. E embora Israel tivesse sido derrotado em Gilboa, a vitória dos filisteus implicou grandes perdas dos seus combatentes. Eles realmente tenham sido combatidos quase até a sua paralisação e nunca mais avançaram além desse ponto. Além disso, as forças guerrilheiras de Davi estavam fazendo invasões significativas e minando o poder filisteu do sul ao mesmo tempo. A morte de Saul supostamente ocorreu próximo do final da batalha. A possibilidade de tortura, mutilação e abuso, versículo 4, era tão amedrontadora que Saul estava disposto a cometer suicídio. Em vez de encarar os inimigos com vida, o suicídio está virtualmente ausente nos relatos bíblicos, colocando assim em forte relevo a perspectiva assustadora que tinha diante de si. Nem mesmo o cronista considera isso repreensível nessas circunstâncias. O cronista declara que todos os filhos de Saul morreram, não fazendo caso da sobrevivência de Esbozete e da sua tentativa de dar prosseguimento à dinastia do seu pai, 2 Samuel 2:8. No que diz respeito ao cronista, o fato de que Deus rejeitou Saul e sua linhagem significa que eles podiam ser ignorados. Eles não faziam parte da continuação da história do verdadeiro povo de Deus. O cronista também omite todas as referências a Deus Astarote e em lugar disso menciona seus deuses. Versículo 10, provavelmente para evitar toda e qualquer menção de uma deusa que era imediatamente associada à imoralidade, condenada com tanta força pelos profetas. Dagon, no entanto, é mencionado, era um deus antigo da vegetação. A referência à exposição do crânio de Saul no templo de Dagon não aparece no Talmud de 1 Samuel. Eu analisei aqui, eu olhei aqui, TM não é Talmud em todas as situações. Aqui tá falando que é texto massorético. Não aparece, eu pensei, vai ter, né? Texto massorético de 1 Samuel, que tá falando aqui. Evidências de textos de Qumran sugerem que Crônicas está
seguindo um texto hebraico diferente de Samuel, que é mais próximo da Septuaginta, e atestado em alguns dos fragmentos de Samuel de Qumran. É provável que nas sessões em que Crônicas segue Samuel esteja de fato fornecendo uma transmissão mais fiel do texto original de Samuel do que o texto massorético. Isso. A omissão de qualquer referência, cremação dos corpos por parte dos cidadãos de Jabes de Gileade, pode ser de origem religiosa, visto que normalmente só alguns tipos de criminosos eram cremados. Levíticos 20:14 e Josué 7:25. A sessão termina com os comentários do autor acerca da razão da rejeição de Saul, no qual são citadas 3 acusações contra ele, e também da razão da escolha de Davi. Letra B, a ascensão de Davi ao poder, 11 do 1 ao 9. Deve-se observar que o cronista omite totalmente a luta entre Davi e Saul e o remanescente do seu reinado sob a liderança de Isbosete. Esses incidentes são secundários para o seu propósito, que é o de concentrar-se apenas na linhagem legítima, a davídica. A sessão, portanto, começa com a aclamação unânime de Davi pelo povo, em grande parte fundamentada na sua liderança carismática em batalha, e essa altura já bem comprovada. O cronista claramente pressupõe que os seus leitores são conhecedores de toda a história. Observe as palavras conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Versículo 3, o ponto importante nesses versículos é que Davi e todos os israelitas foram para a cidade, ao passo que em 2 Samuel 5:6 são o rei e os seus soldados. Com essa mudança de ênfase, o cronista indica que a cidade santa pertencia a todo o Israel e que todos tinham parte nela, tanto no aspecto religioso quanto no político. Outro aspecto destacado aqui é a posição de Joabe, que em todo o tempo é a mão direita de Davi, e não há referência alguma à maldição que está sobre ele. 2 Reis 2:5. De acordo com 2:16, Joabe é sobrinho de Davi, fato que também explique a sua lealdade inabalável e exageradamente zelosa. Acerca dos detalhes da conquista. Acerca dos detalhes da conquista da fortaleza dos Jebuseus, ver comentário de 2 Samuel 5, do 4 ao 10. Observe novamente que o progresso de Davi se devia ao fato de que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Versículo 9. C. Os principais guerreiros de Davi, 11 do 10 ao 47. A maior parte dessa seção foi tomada de 2 Samuel 23, do 8 ao 39, e o cronista a incorporou nesse ponto da sua narrativa para exaltar ainda mais Davi e destacar o apoio que recebeu dos guerreiros na execução da palavra de Deus. Assim, o cronista ressalta a unidade de todo o Israel. A lista começa com as proezas de 2 dos 3 principais guerreiros, Jazobeão e Eleazar. Aqui está Jazobeão. Eu acho que eu tinha lido direito. Eu conheci Jeroboão. Jazobeão não veio ainda, né? Mas está falando aqui, a lista começa com as proezas de 2 dos 3. Ele era guerreiro. 3 principais guerreiros. Jazobeão era um guerreiro, né? E Eleazar era outro guerreiro. 2 Samuel 23, do 10 ao 12. O local das proezas, Pas-damim, olha, quase pasmem, né? Pas-damim, foi omitido na narrativa de Samuel. A história narrativa de Samuel foi omitida na narrativa de Samuel, certo? A história da água que é trazida de Belém é tratada em 2 Samuel 23, do 13 ao 17, nesse comentário. Abissai é descrito como o chefe do batalhão dos 30. Dos 3, Ara, cabeça de 30, ARC, ARF
chefe de 3, embora não fosse contado entre eles. Ver também 2 Samuel 23, 18 ao 19. É significativo que o nome de Joabe seja totalmente omitido. Uma comparação entre a lista de Samuel e essa mostra um bom número de variações nos nomes e na ortografia e um nome adicional na lista do cronista. A grande maioria desses homens parece ter vindo da região das tribos de Judá-Simeão e da antiga região de Dan. 2 são do Monte Efraim e 1 do Vale do Jordão, 1 de Benjamim e 3 da Transjordânia. O retrato é de personalidades fortes e atentas, vindas principalmente da própria região de Davi, que se reuniram em torno dele porque viram nele as qualidades de liderança eficiente que tão claramente faltavam em Saul, especialmente nos últimos anos do seu reinado. A ideia dos 30 talvez tenha sido tirada do Egito, visto que Davi usa formas egípcias de administração em outras ocasiões. Letra D. Os aliados de Davi, 12, do 1 ao 41. Essas listas parecem ter se originado de material muito antigo. Essa seção pode ser dividida em 2 partes. Um período em que Davi ainda era proscrito, sediado com seu bando em Ziclag, e a segunda parte representada aqui por uma lista de recenseamento das forças que vieram aclamá-lo rei em Hebrom. A evidência de deserções tão grandes para o lado de Davi é indicativo de como lhe foi possível garantir o trono imediatamente após a morte de Saul. O processo, no entanto, estava sob a mão de Deus, um ponto que o cronista destaca com o uso das palavras de Amazai, pois o teu Deus te ajudará, versículo 18. A elevada qualidade dos homens que haviam se aliado a Davi é destacada para demonstrar o ponto principal do cronista, de que os melhores e mais capazes o seguiram porque o reconheceram como o escolhido do Senhor. Os aliados de Benjamim provavelmente são alistados primeiro em virtude do fato de terem abandonado Saul, o benjamita, sendo 2 deles o do distrito de Saul, Gibeá. Por isso eles recebem um lugar de honra. Um incidente em 12 do 17 ao 19 provavelmente foi registrado em virtude da declaração profética de Amizai. Isso ocorreu no período em que Davi ainda estava proscrito e reflete a desconfiança de Davi em relação a indivíduos menos importantes, visto que já havia sido traído em 3 ocasiões, 1 Samuel 21, 22 e 26, a declaração de que o Espírito veio sobre vestiu, Amizai é um dos conceitos de inspiração mais significativos e começa a se mover na direção da habitação dentro do indivíduo. A profecia parece ter sido originariamente uma estrofe de 6 linhas com a perda da última linha, embora Rudolf a considere uma estrofe de 5 meias linhas do estilo encontrado no Cântico dos Cânticos de Salomão. Parece certo que uma tradição realmente antiga e não registrada em outro lugar foi preservada aqui. A lista das unidades que vieram a Davi em Hebrom aponta para um grande problema no registro dos elevados números, uma solução proposta por G. Mendenhall é que a palavra Elep, traduzida por 1000, significa unidade militar e está baseada na estrutura social. Assim poderíamos traduzir os homens de Judá. Eram 60 unidades com 800 homens. E assim por diante. Isso pode muito bem indicar a idade das listas, pelo fato de que os autores posteriores já não compreendiam o termo Elep. O ponto principal da passagem está na inclusão que o autor faz de todo o Israel, englobando aqueles que mais tarde se tornaram o Reino do Norte e que vieram a Hebrom dar apoio a Davi. 2. Davi e a Arca.
Letra A, a primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém, capítulo 13, versículo do 1 ao 14. Essa seção é paralela a 2 Samuel 6, do 2 ao 11. A história da arca é muito complexa. Havia sido tomada pelos filisteus na batalha de Ebenezer, 1 Samuel 5. E em virtude da epidemia que atacou a cidade dos filisteus, eles a devolveram a Israel como uma oferta pela culpa, 1 Samuel 6, do 1 ao 9. A partir de então, durante todo o reinado de Saul, ela permaneceu na obscuridade na casa de Abinadab. Davi está determinado a recolocar a arca como o trono de Javé no seu lugar correto, no centro da vida civil e religiosa, e a implicação era que os infortúnios de Saul haviam sido causados por sua negligência das coisas de Deus, simbolizada na sua falta de interesse pela arca como representação visível da presença dele entre o seu povo. O cronista registra as boas intenções de Davi antes das invasões dos filisteus. Observe a ordem invertida em Samuel para ilustrar porque Deus estava com ele. Ele deu a vitória. O seu coração estava no lugar certo. O cronista adequou os detalhes da história para lhe dar mais aparência de cerimônia religiosa do que semi-militar, como é o caso de Samuel, visto que envolve toda a convocação de Israel e também dos sacerdotes e levitas. Todos os israelitas são convocados desde o rio do Egito. Sior, uma palavra egípcia que significava tanque de Horus, encontrada somente aqui em Josué 13:3, 1 Samuel 23:3, Jeremias 2:18, até a fronteira com a Síria. O relato reflete um ponto de vista pós-exílico. Observe a expressão tipicamente pós-exílica, os nossos outros irmãos. Versículo 2, Ara. Embora a intenção de Davi fosse correta, o seu método de executá-la não foi. O cronista aqui tem um propósito de ressaltar que objetos sagrados precisam ser carregados somente por pessoas qualificadas para isso. Faz parte do seu propósito teológico dar destaque às instituições religiosas e aos direitos da ordem sacerdotal levítica. Assim, Uzá é morto em consequência de não ter observado os mandamentos de Deus. Confira 15:13. A arca é mantida então na casa de Obed-Edom, que pode ter sido um levita. Joséfo registra uma tradição a favor disso. Talvez o mesmo homem que é mencionado em 15, do 21 ao 24. Se esse é o caso, então pode ser que o cronista relate a bênção de Obed-Edom como resultado em parte do cuidado correto da arca por uma pessoa adequadamente preparada. Letra B. A missão de Irão e as guerras contra filisteus. 14, do 1 ao 17. O material aqui em Crônicas segue uma ordem diferente da de Samuel, mas é quase certo que nenhuma delas está em ordem cronológica com respeito ao reinado de Davi. De acordo com W.F. Albright, Irão reinou aproximadamente entre 969 e 936 a.C., ou seja, o seu reinado não começou antes da última década do reinado de Davi. Além disso, é improvável que Davi tenha se envolvido em grandes projetos de construção nessa época do seu reinado, em que ainda estava engajado em guerras por todos os lados. É melhor datar esta situação de um período tardio do reinado de Davi, após as suas conquistas e a subjugação dos filisteus, que também eram inimigos de Irão. No entanto, a razão de o cronista registrar os eventos aqui está clara. Ele queria mostrar que Deus estava com Davi nos seus empreendimentos, apesar do revés na questão da arca. Assim, Davi é levantado Davi é levado, que ele é até errado aqui. Assim, Davi é levado a perceber que foi escolhido rei na maneira em que o reino foi exaltado. O propósito, no entanto, foi a favor do seu povo Israel. Versículo 2, um exemplo excelente do conceito bíblico da eleição, não para privilégios pessoais, mas para o benefício de outros.
A bênção continuada de Deus também é demonstrada no fato de que mais filhos e filhas nasceram a Davi. Os ataques dos filisteus são registrados como tendo ocorrido assim que souberam que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, expressão predileta do cronista. Eles atacaram no vale de Refaim, e Davi, depois de buscar o conselho de Deus, os atacou em Baal-Perazim, lugar assim chamado em virtude da batalha em que os filisteus foram estraçalhados. As declarações do cronista, no versículo 12, diferem do texto paralelo em 2 Samuel 5:21. Era praticamente impensável para ele que Davi e seus homens tivessem feito outra coisa senão queimar os ídolos. O segundo ataque ocorreu assim que eles tinham reagrupado as suas forças e, dessa vez, a derrota foi ainda maior, sendo os filisteus perseguidos até a fronteira do seu próprio território, livrando assim aquela região de Israel desde Gibeon até Gezer. Não é de admirar, como afirma o cronista, que o resultado dessas vitórias de Davi foi que o Senhor fez com que todas as nações o Davi temessem. Versículo 17. Letra C, o plano de Davi para a remoção da arca. 15, do 1 ao 24. A ênfase dessa seção é bem diferente de 2 Samuel 6. O cronista acrescentou detalhes dos números e do pano de fundo das famílias daqueles que participaram da remoção da arca. E há também muitos detalhes da organização, do transporte em si e da música que o acompanharia. A implicação do versículo 1 é que passou um tempo considerável desde a primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém, o que é difícil de harmonizar com a afirmação anterior de que ela ficou na casa de Obed-Edom durante somente 3 meses. Parece que o cronista está tentando ressaltar que a arca não foi removida até que se deu atenção adequada, a mecânica de transporte e um local adequado foi preparado para ela. O uso dessa palavra Macon sugere um lugar sagrado ou santuário. O cronista dá grande importância ao fato de que somente as pessoas apropriadas deveriam ser convidadas e que a arca deveria ser carregada de acordo com as orientações de Moisés. Deuteronômio 10:8, Êxodo 25:13 e etc. Isso é destacado de maneira especial. A primeira vez que a arca foi transportada foi um desastre porque os levitas não estavam presentes. Por isso, os sacerdotes levitas foram intimados a sacrificar a si mesmos e as suas famílias e a assumir a responsabilidade pelo transporte. Davi age agora pelas vias eclesiásticas adequadas e o cronista assim apresenta um quadro bem diferente dos simples eventos registrados em 2 Samuel 6:12. Os versículos 16 a 24 tratam da organização da música para a procissão, e enquanto em 16:4 as designações para as responsabilidades musicais ocorrem somente depois que a arca foi levada para Jerusalém. Aqui o cronista ressalta a tradição ao colocá-la de volta no templo no primeiro grande cerimonial religioso relacionado com o estabelecimento do reino e sua nova capital. Entre os músicos estão tanto vocalistas quanto instrumentalistas, estes registrados como os que tocam liras, harpas e símbolos sonoros, versículo 16, e aí cítaras também. Os sacerdotes eram os trombeteiros. Além disso, os sacerdotes eram os trombeteiros. Além disso, ainda havia os 4 carregadores para transportar a arca e um mestre geral de cerimônias. A frase no versículo 22 poderia ser traduzida: Kenanias, o chefe dos levitas, para o transporte foi designado diretor de transporte porque ele tinha habilidade nisso.
A palavra massa pode significar líder musical ou transporte, e talvez foi escolhida de propósito para mostrar que Kenanias era o diretor de toda a cerimônia. Letra D, a transferência da arca para a cidade, 15:25 a 16:3. Essa aqui já li em outro vídeo.